A paz do Senhor Jesus, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui para juntos conversarmos sobre a lição da EBD, tá? Lição de juvenis. Nós hoje vamos falar a respeito da terceira lição, tá? Que tem por título Os símbolos da igreja nas Escrituras. Os símbolos da igreja nas Escrituras. Meu nome é Jason Sampaio, estarei mais uma vez aqui junto com você. Participe com a gente, é sempre uma honra ter a sua participação aqui com a gente, tá bom? Nos envie o e-mail, nós temos o e-mail aí na descrição do vídeo. Curta a nossa página no Facebook, nos siga lá e fique por dentro dos assuntos do dia, tá? A lição de número 3 aí tem por título Os símbolos da igreja nas Escrituras, e nós vamos ler aí o texto sugerido, um dos textos sugeridos aí pela lição é Efésios 5, 24 ao 27 e primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 14, tá? Efésios 5, 24 ao 27 está escrito assim: assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, vamos ler ainda os versículos 12 ao 14. Primeira carta aos Coríntios 12, 12 ao 14. Porquanto assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo, pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o beber de um único Espírito, porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Falando a respeito dos símbolos que a Bíblia apresenta para apontar a igreja, nós vamos pensar aqui da seguinte forma: a Bíblia sempre usa, em várias maneiras, em várias épocas, em vários tempos, nós sempre vamos encontrar a Bíblia trazendo a linguagem figurativa ou simbólica para apontar alguma coisa. Quando nós vemos os profetas, nós vamos ver em grande maioria das suas denúncias contra Israel, das suas denúncias contra a situação que o povo vivia de distância de Deus, de apostasia de Deus. Nós vamos encontrar os profetas sempre trazendo a mensagem de Deus com uma linguagem simbólica. E por que isso? Porque Deus sempre quis que o homem entendesse a mensagem que ele está transmitindo. E quando Deus usa, através dos escritores, obviamente, quando Deus permite
que esta linguagem esteja na Bíblia, vista que a cultura da época também influencia na forma de escrita, mas entendemos que Deus é o inspirador, é a inspiração e o inspirador de toda a palavra, de toda a Bíblia Sagrada. Então, quando Deus permite que essa forma de linguagem esteja na Bíblia, Deus está querendo facilitar o entendimento das pessoas à sua palavra. Deus está tentando facilitar o entendimento das pessoas que não têm muita similaridade, que não têm uma experiência tão grande em certos assuntos. Então Deus traz à luz uma revelação verdadeira, mas usando uma linguagem simbólica, ou seja, uma metáfora, ok? Usando uma figura de algo para especificar, para falar de outra. Tudo bem? Então vamos para o primeiro tópico da lição, que vai nos apresentar a primeira forma como a Bíblia nos apresenta a igreja. A Bíblia nos apresenta a igreja, e talvez esse aqui é o ponto, da pirâmide, é o topo da pirâmide. Nós vamos encontrar na Bíblia Deus utilizando os apóstolos, o Evangelho utilizando a imagem da noiva e do noivo para representar a Cristo e a igreja, ok? Nós vamos, em grande parte, nós vamos ver que é utilizado essa metáfora. E por que isso? Porque Deus tem propósito de que se entenda o caráter da igreja, quem é a igreja verdadeira, o que a igreja é para Deus, e denotar características desse relacionamento, ok? Então, quando Deus usa a forma de linguagem para falar de Cristo e da igreja como noivo e noiva, ele na verdade está utilizando uma figura que nós conhecemos para entendermos o mistério que é Cristo em união com a igreja, ok? Essa união entre Cristo e a igreja. Então, Deus está utilizando essa forma de linguagem para que nós entendamos esse relacionamento, para que nós entendamos as características disso. A lição vai nos falar aí a respeito de lealdade e devoção da igreja. Esse é um ponto aonde Deus utiliza essa figura para demonstrar essa lealdade, essa devoção, este amor incondicional que deve haver mutuamente. Cristo já demonstrou isso na cruz do Calvário, como nós lemos Paulo referindo-se ao texto em Efésios. Ele se entregou, ele amou tanto a igreja que ele entregou a si mesmo para apresentar ela a ele mesmo. Só que não apresentar de qualquer forma, apresentar ela santa, imaculada, irrepreensível. Então, quando Paulo utiliza essa forma de linguagem para tratar a igreja como noiva e Cristo como noivo, ele está querendo deixar claro esta lealdade que tem entre ambos, tá? Essa devoção que a igreja tem por Cristo, porque a igreja precisa ser devotada inteiramente a Cristo. Fala também da comunhão de Deus com seu corpo, com seu povo. Então, dentre outras características, talvez para a gente entender melhor, nós precisamos olhar para o casamento da época. Como acontecia o casamento? O casamento naquela época, ele era de uma certa forma, ele tinha passos a seguir. E o primeiro passo era quando a moça era desposada, ou seja,
ela era separada. A noiva e o noivo, ambos eram separados para ambos. Isso poderia ser feito por eles mesmos, mas na grande maioria, pela cultura da época, essa escolha era feita pela família. Então, o pai vamos lembrar aqui do caso de Maria, Mateus 1:18. Maria era desposada de José. A família de Maria chegou ao consenso e disse: não, José é um bom rapaz para Maria, nós queremos que Maria seja esposa de José um dia. E a família de José também, em comum acordo, vão determinar que é bom que José seja esposo de Maria. Então as famílias escolhiam isso, escolhiam os pares, escolhiam os casais, o cônjuge para os filhos, e em comum acordo eles eram separados um para o outro. Então essa parte era o desposório, era o primeiro passo, era o compromisso feito entre o casal, de que um seria do outro um dia. Esse era o primeiro passo do casamento naquela época. O segundo passo acontecia com os presentes. A noiva e a sua família, ela recebia presentes da família do noivo e do noivo. Então, era um momento onde como algumas culturas vão chamar de pagamento de dote. Então a noiva recebia presentes da parte do noivo, como se fosse uma garantia, ok? E o terceiro passo era a preparação. Esse período era muito importante para eles, porque deveriam manter a pureza, tanto a noiva deveria manter a pureza para o noivo, se resguardar mutuamente. Então um se guardava para o outro, tinha esse período de espera, de preparação para o grande dia do casamento. Se durante esse período de preparação ambos fossem de alguma forma infiéis um ao outro, o casamento não aconteceria. E o relacionamento se romperia ali mesmo. E o quarto passo do casamento, naquela época, era chamada as bodas. Como é que funcionava? O noivo ia até a casa da noiva, buscava a noiva da casa dos pais dela, e ele iria trazê-la para dentro da sua casa, aonde havia uma grande festa. Essa festa tipicamente se estendia por uma semana, por 7 dias. Então, o casamento naquela época se dividia em 4 partes: o desposório, os presentes para a noiva, a preparação para o noivo. Esse período era muito importante para a noiva, que era quando ela se cuidava mais, ela se preparava para receber o noivo. E as bodas. Então por que Deus utiliza e permite os apóstolos utilizarem a visão do casamento para a igreja e Cristo, como noivo e noiva? Exatamente, é muito óbvio. Nós, como igreja, fomos prometidos a Cristo quando Ele se sacrificou na cruz do Calvário, Efésios 5:25. Ele se entregou a si mesmo para garantir para ele a noiva, a igreja. Ele sempre quis a igreja para ele e com ele. Então, essa primeira parte aí, ela foi feita quando Cristo se sacrificou. E daí nós podemos entender que isso acontece não aqui na terra, mas já na eternidade. Lembra quando eu estou falando que a Bíblia tem várias maneiras de tratar, de relacionar a respeito das coisas, de simbologias?
Nós vamos encontrar em Apocalipse dizendo que o Cordeiro foi morto antes da fundação dos tempos. Então, antes da fundação dos tempos, Cristo já havia sido morto, já havia sido sacrificado pelos pecados do homem. Ou seja, Deus já tinha a solução para o problema do homem, que é o pecado, antes de que ele cometesse, porque Deus não é pego desprevenido. Então, a igreja já é prometida para Cristo antes da igreja pensar em existir. Nós já fomos prometidos para Cristo. A segunda parte são os presentes. E essa parte também se cumpre em nós. Quando Cristo derrama o seu sangue na cruz do Calvário. Quando Cristo derrama o seu sangue na cruz do Calvário, ele está dando presentes para a noiva, pagando dotes para a noiva, garantias de que esse casamento e esse compromisso feito lá atrás é real e verdadeiro. Isso é a garantia de que o compromisso feito é verdadeiro, é real, e que o cumprimento desse acordo feito seria cumprido. E para isso está sendo pago um alto preço, os presentes para a noiva. Perceba que Cristo também nos deixou presente. O principal deles foi o derramar do seu sangue, que nos purifica de todo o nosso pecado. E o segundo presente que ele deixou para a igreja foi a presença do Espírito Santo. Atos capítulo 20, versículo 28 diz assim: concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu sangue, com o sangue do seu Filho unigênito. Então, um dos presentes que Deus nos dá é o sangue do seu Filho. É o sangue dele que é a garantia de que todo compromisso firmado será cumprido. E o segundo presente é a presença do Espírito Santo. Jesus vai dizer isso: não vos deixarei sozinho, enviarei o Consolador. João capítulo 14, versículo 26. Ele envia o Espírito Santo, ele garante que enviará o Espírito Santo. E ele não só garante, mas ele envia o Espírito Santo a nós. Então são os presentes que ele deixou para a igreja como garantia desse compromisso. A terceira parte de todo esse casamento que nós vivemos com Cristo, de toda essa preparação, todo esse caminhar para as bodas do Cordeiro, é a preparação. E a igreja vive em constante preparação. Jesus, todas as vezes que conversou com os discípulos, sempre dizia para eles: vigiai, ficai atentos, porque o dia e a hora ninguém sabe. Quando os sinais acontecerem, eu retornarei para buscar a vocês. Mas durante esse período que eu não volto para buscar vocês, vocês precisam estar vigiando, em oração para não cair em tentação, em santidade, porque eu sou santo. E nós vamos perceber que toda a Bíblia e os apóstolos vão nos falando dessa preparação que a noiva precisa viver. Essa preparação que a noiva faz é uma preparação onde ela cuidava do seu vestido, ela cuidava da sua aparência, ela cuidava do seu cheiro. Isso remete para nós como igreja também. É por isso que os apóstolos a Bíblia vai nos apresentar a igreja como noiva de Cristo. E o quarto passo está para acontecer.
que será quando a igreja for arrebatada. E aí nós vamos estar com Cristo para sempre nas bodas do Cordeiro. Perceba que foi Cristo quem garantiu que ele viria até nós e nos buscaria. Então perceba que a linguagem utilizada é usada para demonstrar algo que vai acontecer e está acontecendo na realidade, mas para que nossa mente consiga compreender melhor. Ok? A segunda figura que a igreja é representada na Bíblia é como o templo de Deus. Cabe ressaltar, conforme a palavra templo apareceu aqui, que novamente o estudo não está falando de paredes, de edifícios. O estudo continua falando de pessoas, de congregação de pessoas. Ok? Então, quando está falando como templo, está falando também de pessoas, de nós como individuais. E a igreja coletiva, quando reunimos-nos com a igreja, conforme em uma visão de unidade com todos aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador. O que a palavra templo significa? Por que está utilizando essa figura de linguagem para representar a igreja aqui? Por quê? Porque o templo, o que é um templo? É um edifício utilizado, dedicada ao culto. Ou seja, em outras palavras, o que a Bíblia está tentando nos falar é que nós somos estruturas para cultuar ao Senhor. Nós somos estruturas para cultuar ao Senhor. Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 6, diz lá assim: esta casa somos nós. Deixa eu ler o texto aqui na Bíblia. Nós é que somos esse templo. Está falando de nós e não de edifícios, de paredes. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança, da qual nos gloriamos. Então, o texto está falando que nós é que somos essa casa. Nós é que somos esse templo. E por que eu sei que Deus está falando exatamente de mim como casa, mas eu entendo como templo? Porque lá no versículo 3 está dizendo assim, ó, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa. Moisés construiu tabernáculo no deserto. Jesus construiu em nós, formou em nós. Nós hoje somos templo, morada, habitação do próprio Deus. Isso é dito por Paulo várias vezes. Primeira carta aos Coríntios 3, 16 e 17. Primeira carta aos Coríntios 6, 19 e 20. Lá vai nos dizer que nós somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós somos estruturas de culto a Deus. Então o culto não acontece quando a gente chega no edifício da igreja. O culto ele é constante porque ele é dentro da gente. Um dia Jesus conversando com a samaritana vai dizer a ela questionando Jesus aonde deveriam adorar, se era em Samaria ou em Jerusalém. Jesus vai dizer para elas, espera lá.
Chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus sai desse ambiente, porque o local de adoração principal somos nós. Eu e você somos o templo de Deus. E como templo de Deus, o culto a Ele precisa ser constante, diário. A devoção precisa ser constante, diária. Isso não acontece quando nós estamos na igreja. Isso acontece dentro de nós, a todo um tempo. Porque nós não somos, diferentemente do edifício, o culto lá tem hora para começar e hora para acabar. O culto em nós não. O culto em nós continua dia após dia, hora após hora. E se o nosso corpo for mal, estamos interrompendo este culto. Ok? Então nós somos templo de Deus, nós somos esse ambiente de culto. E esse templo edificado em Cristo. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nós somos essa estrutura, edificados sobre a doutrina dos apóstolos. Que doutrina dos apóstolos é essa? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, edificados em Cristo Jesus. A principal pedra angular da vida do crente. É tão interessante que Paulo vai dizer em Romanos 12:1, é um texto que eu gosto muito. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse apresentar aí, essa fala de Paulo remete ao antigo tabernáculo, ao antigo altar que dizia, e tinha uma ordem que dizia: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não pode se apagar. Isso remetia à continuidade de sacrifício que deveria haver naquele altar. Assim hoje é a nossa vida. O fogo precisa estar aceso em nossa vida para que continuamente ofereçamos sacrifícios a Deus. Sacrifício sacrifício o nosso corpo, a nossa mente, a nossa intenção, o nosso coração, que é o nosso culto racional a Deus. O tópico 3 aí, a igreja simbolizada como o corpo de Cristo. Além de noiva, nós vamos ver que a igreja em si, ela é muito falada como o corpo de Cristo pelos apóstolos. Nós falamos disso na lição de número 2, se não me falha a memória, né? A gente falou sobre o fundamento da igreja, então a gente falou sobre o corpo de Cristo lá também. Quando a gente olha para a igreja como o corpo de Cristo, a gente vai observar vários aspectos também. Assim como noiva, assim como templo. O que é um corpo? Um corpo não tem graça, não tem por que existir se ele não tem vida. Então, obviamente, o corpo aqui fala de algo vivo, porque a igreja é um organismo vivo, ativo, ok? Então, quando fala de corpo de Cristo, fala de atividade, fala de vida, fala de funcionalidade, funções. Por quê? Porque o corpo, ele é um só, mas tem vários membros. Cabeça, que é Cristo, né, no caso, tronco e membros. Então, o corpo ele é formado de vários membros. Aí nos membros nós temos os dedos, cobrindo os ossos, nós temos os nervos, a pele, a carne. Nós temos os órgãos vitais, os rins, os pulmões, o coração, o cérebro. Então, a igreja,
como corpo, fala-nos dessa funcionalidade e dessa atividade, dessa vida que há em nós. Lembrando que se trata de um só corpo, né? Existem 3 características importantes da igreja como corpo de Cristo. E essas características são a unidade, tá? A diversidade e a mutualidade. A unidade são muitos membros, mas um só corpo. A diversidade, os membros e funções são diferentes uns dos outros, tá? Então é um só corpo, mas os membros e as funções são diferentes, diversas, ok? E a mutualidade, um só corpo, muitos membros distintos, mas todos agindo mutuamente para o bem comum. Efésios 4, 15 e 16. Então, são muitos membros, um só corpo, muitas funções distintas, mas com um único objetivo. Que objetivo é esse? Edificação mútua, ok? O bem-estar um do outro. Buscando o bem comum para a igreja. Lembrando que todo esse corpo fala-nos também do cabeça, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado pela sua participação, tá? Deixa aí o seu comentário, a sua sugestão, tudo bem? Nós queremos ouvir você, queremos aprender mais também. Nos envie e-mails se tiver alguma dúvida, se quiser tirar alguma dúvida, se quiser conversar com a gente, nos mande o e-mail, tá bom? Será um prazer atendê-lo, será um prazer conversar com você. Muito obrigado e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.